noite, 21h33 em todo o espaço nacional. Acabamos de entrar agora para a rubrica Quero Sexo. Uma rubrica que pertence a esse programa, que é um dos melhores programas, né, da cidade capital, sem tabus, não é? A nossa rubrica, como apresentação feita desde o início, ela leva até si, nosso ouvinte, todo tipo de informação do universo da sexualidade, fazendo com que a cada edição você saia daqui repleto de informações que lhe vão ajudar a melhorar significativamente a sua vida sexual. E não só, né, ser saudável em vários outros aspectos. E hoje não é diferente dos dias anteriores, viemos aqui para lhe informar e esclarecer todas as dúvidas que tem sobre a sua vida sexual, para ajudá-lo a levá-la de forma mais qualitativa. E hoje, novamente, viemos aqui com a cartela aberta de perguntas e respostas, onde vocês perguntam tudinho que vocês quiserem ligado à área da sexualidade. Caso não esteja ao meu alcance de responder, eu trago aqui um especialista para aprofundarmos a coisa e irmos mais além, não é? E hoje vocês têm toda a liberdade. Hoje vamos até às 3 horas da manhã. O Ilídio vai ficar aqui até 3 horas da manhã. Ele disse, eu sou trazendo em pizzas. Então podemos continuar, ficar aqui até meia-noite, 1h, 2, 3 horas da manhã. Então hoje eu vou querer que vocês participem muito, porque eu estou muito bem dispostas. É daqueles dias que eu acordei com muito boa disposição, principalmente por ser locutora desse maravilhoso programa que eu muito amo fazer, com os meus ouvintes que eu muito amo também, não é? Então não esqueçam de contatar. Eu sei que tem muita gente, eu recebo muitas mensagens, às vezes até nas minhas páginas pessoais, de muita gente que de alguma forma tem medo de pronunciar-se aqui no programa, para não ser identificado pela voz, para não ser identificado por outro motivo. Manda uma mensagem, pode ser anónima, porque se calhar o teu problema é o problema de mais pessoas, independentemente de qual for a tua condição de saúde ou o problema que estejas a passar. Ter vergonha de assumi-lo é uma forma de fazer viver mais dentro dele, de forma sufocada. Então, desabafar, conversar sobre isto, procurar formas de melhorar, saber que você não é o único a passar por isto, porque são milhares de mensagens que eu recebo de pessoas que dizem: olha, Luínísia, eu ouço o teu programa, amo o teu programa, mas eu não consigo ligar, eu não consigo mandar mensagem porque eu tenho medo que me identifiquem. Eu não sei se vocês ainda se lembram, mas eu tinha dito que ao ler as mensagens eu só vou identificar quem manda o nome, porque ele automaticamente evidencia que quer ser notado, né? Evidencia que quer ser ou não se importa com a questão da identidade. Então, não se preocupem, tá? Não se preocupem, liguem, mandem mensagens e vamos todos superar qualquer problema. Tal como vocês aprendem comigo, eu também aprendo muito convosco, tá? Então, o número para as ligações, já sabem, 944 77 0100. Esse é aquele contato da Stop que você tem que guardar mesmo já aí no topo. Tem que meter naquela lista dos contatos especiais. Põe mesmo também já contato de família. Põe naqueles contatos que estão no nível de família. Porque nós consideramos, eu por exemplo, vos considero minha família. Então vocês podem pegar mesmo já esse contato e colocar num lugar muito especial. Tá a ver? Que é o mesmo especial que eu tenho por vocês, o que me faz estar aqui sempre para, com muito amor, transmitir aquilo que eu sei para vocês, tá? Não esqueçam de ligar, é o 944 77 0100. Repito, 944 77 0100. Vamos começar com as mensagens, não é?
Vamos começar com as mensagens e já tem aqui muitas chamadas. O que é que se passa com as chamadas? Alô, boa noite. Alô, boa noite, sim. Com quem tem o prazer de falar? Estás a falar com a Isabel? Sim. Sim, Isabel. Olha, só estamos a perder as... Elídio, tem que fazer alguma coisa no satélite. O satélite está inclinado. Tens que colocar bem posicionado. Estamos aqui a perder os nossos ouvintes. Alô, boa noite. Oh, novamente. Alguma coisa aqui não está bem. Alô, boa noite. Boa noite, doutora. Sim. Com quem tem o prazer de falar? Arsênio. Antônio Grado. Ok, Antônio, tudo bem consigo? Ainda estou vivo. Graças a Deus. Então, Antônio. Sim, doutora. Só que eu tenho aqui uma dúvida. Uhum. Concernente, talvez no ato do sexo, naquilo que são as preliminares. Por vezes eu sinto ali quando ela está excitada, ela já está bem molhada. E se for aquela daquilo de você estar a lamber, tem ali um líquido que na boca você sente uma acidez. E gostaria de saber o que é aquilo. Isso é na hora de... Quando tu estás a fazer a preliminar, tu estás a fazer umas chupadinhas e ela está molhada, ou está molhada, há uma acidez ali que eu sinto pela boca. Gostaria de saber aquele líquido que é. Ok. A vagina é ácida. E a acidez da vagina é algo que indica o nível de saúde dela, né? Temos ali 7, né? Acidez em nível 7, que é o que a vagina tem de ter. E geralmente é normal que ao fazer os preliminares, ao engolires qualquer tipo de líquido que saia dela, tu sintas aquela acidez. O único líquido que não vem com aquela acidez é aquele líquido transparente. Pode vir com uma acidez, mas não na mesma percentagem que o muco. E a vagina e os outros fluidos que a vagina tem. Aquele líquido é o único que não tem o mesmo sabor assim tão ácido como o dos outros mucos ou dos outros fluidos que a vagina deita. Mas é super normal e é um indicativo que a vagina está saudável. Porque a vagina é ácida e deve manter-se ácida. Tá? Espero ter ajudado. Ele já desligou, mas espero ter ajudado. Temos aqui mensagens. Boa noite, Luinísia. A minha namorada tem muito receio que eu lhe faça sexo oral. O correto deve ser sexo oral. Das vezes que eu lhe fiz, desistiu sempre. O que deve fazer? Bom, se calhar, primeira hipótese, estás a fazer mal. Porque o que é que acontece? Quando tu fazes mal o sexo oral na mulher, em vez de você causar prazer, você causa uma irritabilidade. Como é fazer mal o sexo oral na mulher? O ponto aí mais importante é o clítoris, né? Que é o único membro da mulher que tem exclusivamente e única missão de dar prazer à mulher. Ele não tem mais uma outra coisa para fazer no corpo da mulher, no organismo da mulher, a não ser o de dar prazer a ela. E o que é que acontece? Ele tem muita terminação nervosa. E os sítios que têm muita terminação nervosa têm de ser tocados com uma certa sutileza, principalmente quando estão no órgão genital, como por exemplo a glândula do pênis e o clítoris, né, da mulher. O que é que acontece? Aos homens que fazem sexo oral, a primeira coisa é colocarem-se no lugar, né, da mulher quando vão... Uma ideia assim básica, né? Deixa eu explicar para vocês poderem perceber. Vocês têm a glândula do pênis, que quando tocada de forma sutil, quando se passa ali a língua, vocês têm muito prazer.
Mas quando, mesmo em algumas mulheres, têm a mente de fazer muito rápido o sexo oral. E quando elas fazem isso, fazem movimentos muito bruscos e passam o dente ali, em vez de vocês sentirem prazer, vocês sentem o quê? Uma certa irritação, uma certa irritabilidade. E às vezes até alguns homens chegam a perder a excitação por causa disso. Chegam a perder o tesão. Então, é normal que isso aconteça igualmente à mulher também. O clítoris da mulher também tem aquela sensação. E como o clítoris tem mais terminações nervosas que a vossa glande ou cabecinha do pênis, né? Ele tende a ficar muito mais irritado, muitíssimo mais irritado, muitíssimo mesmo. E isso faz com que, de alguma forma, em vez de você dar prazer a ela sinta aquela irritação. E aquilo vai fazer com que, evidentemente, ela tenha menos vontade de prosseguir com o ato. Porque ela desistir não é que não está ou que tenha algum problema efetivamente com ela. Mas se calhar porque o ato lhe está a causar um incômodo. Só que ela não sabe como pronunciar, não sabe como verbalizar isto. E a outra questão é o nível de excitação. Ou seja, tu estás a fazer bem. Os homens que fazem bem o sexo oral são aqueles que sabem que quando vão colocar a língua no clítoris da mulher, não podem fazer movimentos bruscos. Aquela coisa de puxar o clítoris com os lábios, tipo da chupar gelado, sambapito, que esqueçam. Não se passa o dente, não se faz movimentos bruscos. Aquela coisa de querer dar chapada e tocar com o dedo do meio no clítoris e passar com força, esqueçam. São coisas que agridem aquela região que é muito sensível e não causam prazer. A não ser que estejas a lidar com uma masoquista, né? Uma mulher normal não vai sentir prazer nesses moldes. E o que tens que fazer é, de forma muito sutil, né? E com a língua, que a língua, quando toca no clítoris, só a quantidade de terminações nervosas e a quantidade de maravilhas que a língua emite, que a língua tem uma textura diferente da do dedo, da barriga do dedo, e ela tende a dar mais excitação quando é tocada ali no clítoris. Da mesma forma que quando a mulher passa só a língua a rodar aí naquela parte da cabecinha, a excitação é maior. O clítoris também, porque a língua tem uma coisa que eu um dia tenho que chegar aqui mesmo como tema para vos explicar do princípio ao fim, porque é que tem que ser tocada só com a língua em determinadas zonas erógenas. Vai tocar só com a parte da barriga da língua, vai deixar 1 centímetro ou 2 da pontinha e vai tocar só com essa parte do meio, né? A central da língua, e vai fazer movimentos de cima a baixo, devagarinho. Esses movimentos, quando são feitos assim, de forma correta e adequada, fazem com que a mulher chegue a um nível de prazer que não conseguem controlar, não conseguem saber até onde aquilo vai levar, porque é uma ligação muito direta com o sistema nervoso central. E algumas mulheres que nunca chegaram até o fim dessa sensação tendem a querer empurrar a tua cabeça, dar bicos, afastar-se, porque o nível de prazer, eu já falei aqui dos níveis de prazer, a mulher tem 7 níveis de prazer. Quando o pênis está dentro, a sensibilidade não é assim tão grande quando é tocada efetivamente só no clítoris. Quando está no clítoris é muito, muito forte. Por isso é que algumas mulheres, mesmo sentindo o prazer, elas tendem a empurrar, tendem a fazer esses movimentos como se não estivessem a gostar ou quisessem que tu pares. Isso acontece também no sexo. Quando a mulher chega no 5º ou 6º nível de prazer, antes mesmo do orgasmo, mas já emitindo todas aquelas sensações, né? Dilatação das pálpebras, das pupilas, desculpa. Aumento da frequência cardíaca, espasmos, no caso, que são contrações involuntárias. Ela já está a sentir todos aqueles efeitos do aproximar do orgasmo, ou mesmo já um orgasmo a sair pelo corpo. E ela vai tendo comportamentos aversivos, ou seja, pede para você parar, ofende, puxa os lençóis, quer te ofender, quer te morder, quer te bater. Isso tudo porque
Há um nível de prazer que a mulher chega, que ela fica com o pré-frontal, que é a parte do cérebro que tem a ver com a rácio, desinibida. É a mesma coisa como se estivesse bêbada. Não tem a lógica naquele momento, porque muda a química do cérebro. Então ela muitas vezes fica sem saber como agir, mas aquilo é saudável, é gostoso e é bom passar por aquele momento, não é? Não tem aqui nada de mal. E vocês só levam a mulher a essa loucura quando priorizam os preliminares, quando cuidam efetivamente da mulher antes de penetrarem e considerem mesmo que a penetração é a cereja no topo do bolo. Se você só chega, tira a roupa da mulher e quer colocar o menininho, esquece. Esquece. Esquece mesmo. Vamos lá, outra. Nós estamos a perder todas as chamadas, não sei o que é que se passa. Ai, meu Deus. Boa noite, doutora. Daqui a Suzete. É que meu marido, quando faz sexo comigo, ele não me excita. Será que é normal? Depende. Se o problema estiver em ti e for geral, não é normal. Pode ser uma frigidez, não é? Que é geralmente uma disfunção sexual feminina caracterizada pela ausência total ou parcial de desejo sexual, né? Mulheres que padecem disso, mesmo sendo estimuladas de forma correta, mesmo sendo tocadas de forma correta, não conseguem ficar excitadas e não conseguem ficar naturalmente lubrificadas. Têm essa dificuldade muito, muito grande. Se o problema estiver em ti, pode ser este. Ou pode ser uma questão psicológica, no caso do teu marido não estar a fazer a coisa certa, não é? E evidentemente tu não consegues sentir nada devido a isto. Se calhar é um homem que só pensa nele, se calhar é um homem que depois de se vir vira-se na cama. Então essas coisas todas temos que saber para poder dizer o que é que se passa, né? Se o problema está contigo ou não. Porque fazer sexo com um homem e não ficar excitado não significa que o problema está em ti. Se calhar é na performance desse homem, na forma de atuar dele, o ambiente em que vocês estiveram, a entrega que você teve, o que você esteve a pensar no momento. Então, é tudo isso, não é? Boa noite, doutora. Eu tenho 27 anos de idade e nunca fiz sexo. Será que ainda posso me considerar um castro? Castridade, virgindade. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Castridade, virgindade. Uma pessoa virgem, é uma pessoa que nunca teve qualquer tipo de ato libidinoso. É uma pessoa que nunca beijou, é uma pessoa que nunca teve carícias, né? Que eminentemente são aquelas que direcionam por sexo. Uma pessoa virgem, uma pessoa pura, é uma pessoa que nunca teve nenhum tipo de envolvimento de despertar vontade de ter sexo. Mas cientificamente consideram-se, no caso das mulheres, as mulheres que ainda têm o ímã. O ímã é muito relativo e uma coisa que vocês devem saber: o ginecologista não consegue saber se uma mulher é virgem ou não. Ele não consegue saber. E a única coisa que eles conseguem identificar para dar um nível percentual que a mulher pode ser virgem é o ímã. Porque nem o tamanho da vagina, nem a forma como a vagina está apertada ou se encontra no momento é um indicativo de virgindade. Existem mulheres que têm 30, 40, 50 anos, já tiveram 7, 8 filhos, mas nem o dedo mindinho de uma criança entra por causa da força da musculatura dela. Então, não tem nada a conseguir medir virgindade ou castridade, não. Essa coisa de pôr ovo, essa coisa de não sei o que, não façam isso, é desnecessário. E esse ímã, geralmente, que é aquela membrana que fica na ponta, não sai na primeira relação sexual para algumas mulheres. Existem 3 tipos diferentes de ímã, né? E não vou definir nem detalhar porque não estamos nesse tema. Não estamos nesse tema, não precisamos aprofundar ainda este tema. Temos muito tempo e muita vida ainda para falar sobre isto. Só que há ímãs que podem sair ao andar de bicicleta, são muito frágeis. Podem sair ao andar de bicicleta, podem sair ao caminhar, dar uma espragata no caso, pode sair.
meninas fazem ginásticas, há posições que podem fazer com que o ímã pode sair, porque são às vezes membranas muito frágeis. E existem outras que, se não operarem ou não sair no parto, já não saem. E existem aquelas que de facto saem durante a penetração, no caso, mas isso não é taxativo. Nos homens, no caso, que é bem mais difícil, que não há nada que evidencie. Quando você tem 27 anos, já se masturbou, já beijou, já pegou na xuxa, já mamou, não és virgem, para mim, né? Mas cientificamente, como não é cientificamente até isso, é socialmente, né? Como não penetraste nenhuma vagina, és virgem. Na igreja, és virgem. Culturalmente, para algumas sociedades, és virgem, tá? Porque eles consideram a virgindade a questão da penetração. Então, nesse aspecto, és virgem. Mas 27 anos, ainda não perdeu a virgindade ou castidade, tens os teus motivos, não te apresses. É o que eu digo sempre a vocês. Se acham que não é o momento certo, não precisam fazê-lo. Não é uma obrigação, não tem uma data. Vocês só podem tirar a virgindade quando sentirem-se confortável. Quando aquilo que são os vossos preceitos sociais, religiosos, culturais, educacionais, não vos pesarem a consciência, se vocês fazerem, estão à vontade, tá? Vamos aqui. Não esqueçam, o número de ligações é o 944 77 0100. Está a cair muitas chamadas, não sei o que é que se passa, muitas, o telefone vibra sempre. Vamos ver se o Lídio consegue resolver isto, mas não parem, continuem a ligar, tá? Boa noite, doutora. Eu estou com problemas de saúde sexual, como por exemplo, só consigo fazer sexo um rondo por noite e pode passar uma semana sem sentir prazer. Vou já responder, vamos só saber quem está do outro lado. Alô, boa noite. Estou sim? Sim, eu falo Daniel. Yannick? Daniel, tudo bem consigo? Sim, tá. Graças a Deus. Então, Daniel, o que é que nos conta? Sim, doutora, não tem problema. Quando você pronto fazer sexo. Por favor, diminua só o volume do seu rádio, tá? Sim. Ok, muito obrigada. Podes continuar. Sim, quando eu fazer sexo, eu não demoro por muito tempo e logo já estou naquele limite. Isso é qual o problema que tenho. Quanto tempo é que demoras? 4 a 5 minutos. Não, é normal, isto é o tempo normal. Segundo a OMS e aqueles que estudaram um bué para definir este tempo, dizem que quando o homem, depois da penetração, faz 5 minutos para ejacular, é um homem normal, não se considera ejaculação precoce. Mas há algo, né, dentro das patologias que é a questão subjetiva. Chama-se ejaculação precoce subjetiva. Cientificamente, organicamente, está tudo bem com o tempo que você se vê. Mas você, de forma individual, não está satisfeito e acha que é muito precoce. Mas isso não é patológico. Tá bem. Tá? Agora, o que tens que fazer são algumas atividades para prolongar o tempo de você se vir, como, por exemplo, controlar a respiração. Se tu, na hora do sexo, quando sentires o aproximar da ejaculação, que é uma coisa que vocês homens todos sentem, independentemente da quentura da moça e do momento e de quem é a mulher, vocês sentem o aproximar do esperma via do epidídimo, dos vasos seminais e tudo mais. O que você tem que fazer é respirar fundo. Como é que é? Inspira o ar pelo nariz e expira pela boca. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Faz uma respiração controlada. Quando você faz esse tipo de respiração, você consegue controlar de forma parcial algumas partes do teu corpo.
Agora vais pegar na mesma membrana que você usa quando está a urinar e ouves um barulho e paras, não é? Vais utilizar aquela mesma membrana que você para interromper a urina para fechar naquele momento, com a respiração controlada. O que é que você vai fazer? Vai dar uma possibilidade dele voltar, porque aquilo é assim, é como se fosse a torneira, está a vir com uma velocidade, se você fecha, algumas volta, principalmente se for de eletrobomba, volta para o tanque. Tá bem. Então tens de fazer isto para conseguires prolongar o tempo da ejaculação, tá? Obrigado, doutora. Nada por isso. Vamos aqui, a mensagem do... Só consegue fazer um ronde por noite e pode passar uma semana sem sentir prazer. Eu preciso que você me diga qual é a tua idade. Eu não sei se isso é uma mulher. Eu não tenho aqui uma identificação se é de uma mulher ou não. Mas se for de uma mulher, não é normal, é uma indicação de pouca libido. O homem, igualmente, indicação de pouca libido. Uma semana sem sentir vontade, sem sentir prazer sexual, não é bom para ninguém, não é saudável para ninguém. Então, principalmente se for para os homens, já é um nível muito grande de baixa produção de testosterona. Tenho que ter aqui mais dados para poder dizer o que efetivamente pode ser. Olá, boa noite. Falo Mauro Tuga. A minha dúvida é a seguinte: será que o clítoris é o único local de prazer? Não bem grande. Não bem grande. O clítoris tem muitas terminações nervosas. E vou já acabar de responder. Deixa eu só saber quem está do outro lado. Alô, boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Doutora, boa noite. Tudo bem consigo? Graças a Deus, como está? Eu estou ótima, graças a Deus. Bem, antes de expor na questão, eu quero antes elogiar a doutora pela lindíssima voz que tem. Obrigada. E também dizer que eu precisava de um dia conhecer a doutora, na verdade. Pode ser num dos especiais. A Stop FM organiza especiais no seu município, onde nós, uma vez no mês, penso eu, não é, Lídio? Uma ou duas vezes ao mês, vamos a um município e ficamos alojados num determinado local e fazemos o programa ao vivo, onde qualquer ouvinte da Stop pode ir lá e participar do programa. É uma coisa muito fofa, muito querida, muito maravilhosa. Ok. Tá bem. A gente vai aqui ligado para saber. Sim? Sim, e da próxima vez, a próxima será. Olha, estou-lhe a ouvir com alguns cortes. Sim, a pergunta, onde é que será a apresentação? Eu não sei, mas eu amanhã prometo trazer essa informação, tá? Tá bem, doutor. Tá. Estarei à espera. Ok. Tem alguma pergunta a fazer? Tenho, Ok. doutora. Eu outra vez eu fiz a pergunta, só que estava na fila, a doutora não conseguiu me responder. Eu vou fazer novamente a pergunta. A minha questão é a seguinte: eu das vezes que tento me envolver com a minha namorada ou que a gente se envolve, ela queixa de muita dor. E não é a primeira nem a segunda namorada que eu tive. Sempre queixam-se da mesma coisa, da bexiga, depois. E isso me preocupa muito. Porque eu posso estar me envolvendo com ela, né? Depois ela sente muita dor. Aquilo faz com que eu me venham rápido para deixar ela. Por causa daquela dor, eu fico pena daquilo. Eu não sei o que fazer. Será que tu é que mandaste a mensagem que tens 16 centímetros? Não. Quantos centímetros tu tens? Isso é que eu nunca vi. Mas passa de 18? Sei só. Passa? Acho só. A passa de 18 é um pênis grande.
E tu te envolves com as mulheres assim mais baixinhas, né? Não. É indiferente. Não é diferente. Na verdade, já namorei com alguém, com mulheres mais velhas que mim, com algumas abaixo da minha idade. Não, eu estou a falar em termos de altura. De altura, nem tanto. Eu já tive um pouquinho mais baixo que eu, um pouquinho mais alto que eu. Ok. Bom, isso por acaso não é... Porque se fosse só uma parceira, efetivamente podíamos identificar o problema nela. Porque com o tempo, independentemente do tamanho do pênis, há mulheres que casaram com homens que têm 23, 24 centímetros e adaptaram-se ao tamanho do pênis dele. Agora, quando são todas as mulheres que passam por ti até esse problema, eu vou identificar primeiro uma coisa. As mulheres que namoram contigo não têm muito tempo de vida sexual ativa, não é? Sim. Não têm. Isso é um fator. Porque isso não dá tempo da pessoa adaptar-se ao tamanho. Porque imagine só que você tem 25 anos e os namorados anteriores tinham um tamanho assim de 12, 13, 10, 11 e do nada tu encontras um que tem 25, 20. Vai doer no princípio, vai causar aquela dor na bexiga, vai causar aquele desconforto, aquela ardência às vezes, mas aquilo é temporário. Depois da terceira relação sexual, no máximo, né? Podes, no mínimo até, podes já criar uma adaptação ao nível daquele tamanho. Por quê? Porque a vagina vai adaptando-se. Ela, na forma como ela vai alastrando, depois ela cria uma memória. Da outra vez, não vai doer da mesma forma. E vai reduzindo essa dor. Então, para as mulheres que se envolvem contigo pararem de sentir estas dores, têm que ter uma sequência de atividade sexual contigo. Okay. Não é só, não, fizemos sexo 2, 3 vezes, acabou. Não é o suficiente para homens que têm o pênis assim avantajado. Principalmente quando se envolvem com mulheres que no currículo dela teve homens com pênis pequenos ou médios, pequenos, aqueles médios que começam no 12, 13. Então é necessário avaliar esses quesitos. Doutor, Uhum. Essa minha parceira, estamos juntos há 1 ano. E não se adaptou a ti? Até agora não se adaptou. Então ela tem problema. E a pessoa que, pronto, eu quero viver com a vida toda, mas todos os dias que a gente envolve, sempre que a gente envolve, ela sempre queixa dessa dor. E pronto, está me deixando assim desconfortável. Tu deixas ela lubrificada? Muito. Tu deixas ela mesmo lubrificada? Sim. Então isso é um problema. Pode ser miomas, pode ser cistos ou quistos, né? Como dizem no ovário. Pode ser um problema nas trompas. Pode ser miomas, já disse miomas. Pode ser problema no endométrio. Então existem aí vários problemas que ela pode ter. O que ela tem que fazer é uma consulta intravaginal e transvaginal, tá? Ok. E aí ela tem que fazer essas 2 ecografias, né? São ecografias. E tem que fazer um exame, né? Depois dessas ecografias, mais a ecografia que vai apontar qual é o tipo de exame, tá? Tá bem, doutor. Tá, alguns exames para saber como está a questão hormonal dela, para saber se há alguma descamação anormal. Isso tudo, depois da ecografia, o próprio ginecologista ou obstetra, né? Se ela for fazer uma consulta com ela, é que vai indicar, tá? Tá bem, sim, doutora. Tá, mas é urgente fazer essa consulta para evitar que por mais tempo ela fique a sentir essas dores, tá? Tá bem. Tem que fazer o exame de imagem para saber como é que estão os órgãos dentro, tá? Tá bem. Tá bom. Mais alguma questão? Por enquanto não. Tá bom. Então, beijinhos, tá? Obrigado e boa continuação. Ok. Vamos aqui a responder a mensagem do Mauro Tuga. Ele pergunta: será que o clítoris é o único local de prazer
Não é. A mulher, além de ser multiorgástica, ou seja, um ser que consegue ter mais de 10 orgasmos diferentes, mais de 10 tipos de orgasmos diferentes, a mulher tem várias zonas de prazer. Vamos acabar de responder. Vou só dar atenção a quem está aqui. Boa noite, com quem tenho o prazer de falar. Boa noite, doutora Luísa. Tudo bem consigo? Tá tudo bem, graças a Deus. Oh, que bom. Então, o que é que contas? Eu tenho uma questão. Doutora, no ato da relação, né? No ato, quando estou a fazer a relação com a minha parceira, ela tem dito que eu tenho uma temperatura muito chamativa. Entendi. Eu queria saber, a doutora, isso é normal? Uma temperatura muito chamativa. Sim. É uma forma gostosa de falar isto. Essa temperatura é no corpo ou no pênis? No corpo. Ela não falou do pênis? Corpo. Corpo todo, incluindo o pênis. Alô? Sim. Esse corpo todo que ela disse inclui o pênis também, não é? Sim. Ok. É normal que isso aconteça. Da mesma forma que vocês homens gostam de sentir mulheres quentes, algumas mulheres, isso não é todas, algumas mulheres sentem muito mais prazer quando os homens têm assim essas temperaturas. E é uma coisa que acontece. Da mesma forma que nem todas as mulheres têm a vagina muito quente, ou os níveis de temperatura dentro da vagina são diferentes, que dependem de fatores também, né? Alguns fatores. Os homens nem todos têm aquela temperatura no pênis. Há homens que tu pegas, independentemente de como circula o sangue no pênis dele, o pênis é quente. E isso é muito gostoso. Principalmente quando a mulher está muito molhada. Isso é uma sensação muito boa, é uma sensação muito gostosa. E é normal, aqui não tem nenhum problema, aqui só tem bênçãos, só tem boas coisas, tá? Tá bem? Tá tudo bem. Tá. Só tem essa questão? E agora a outra. Doutora, identificando, né? Normalmente, nós como homens tivemos uma relação nessas casas de mulheres prostitutas. E no ato da relação, nós passamos o nosso pênis em forma de chouriço no pito da mulher. É possível a gente contrair uma doença? Depende, se tiver aí algum, por exemplo, se for uma mulher que acabou de se masturbar e levou algum muco, algum resíduo do muco dela até o clítoris, sim, é possível. O clítoris não produz fluidos que possam vir contaminados com vírus ou bactérias, não é? Mas o ato dos músculos, do muco entrar em contato com uma parte receptora, né, que não é o caso do pênis. Geralmente o pênis, para ser receptor, ele precisa ter alguma abertura. Por isso é que em qualquer doença, em qualquer infecção urinária, em qualquer outro tipo de doença, sífilis e tudo mais, HIV, são mais as mulheres que têm do que os homens, porque as mulheres têm mais facilidade de contração pela forma como o órgão genital delas é. É muito receptivo a tudo. Já os homens é diferente. Se tu tiveres uma espécie de fissura no pênis, seja na glândula, seja no corpo do pênis, e passares no muco dela e ela estiver infectada com alguma doença que seja lá de vírus ou bactérias, vais contrair. Mas essa contração não é imediata, depende também da forma como está o teu sistema imunológico. Por exemplo, tu podes te envolver com uma mulher que tem uma doença sexualmente transmissível, mas no momento, pela forma como está o teu sistema imunológico e alguns fatores, não contraires. Não é taxativamente exato, não. Por isso é que tem pessoas que têm, por exemplo, HIV e se envolveram com 5 pessoas, mas 2 apanharam, 3 não, ou 3 apanharam e 2 não. Porque não é taxativamente você vai se envolver com a pessoa que tem uma doença sexualmente transmissível e vai apanhar. Não é assim. Existem fatores que vão culminar na contaminação e proliferação desses vírus ou bactérias. Tá bom? Mas quando vai a uma casa de prostituição,
Entra já com preservativo. Não. Entra já com preservativo, é melhor. Faz já o que você quiser, mas entra com preservativo. E nunca chupe. Mas, Nunca doutora- passa a língua. Doutora, Sim? uma delas, você quando entra, elas próprias já te dão o próprio preservativo. Epá, eu não sei como é que funciona. Vai me desculpar. Vou pesquisar. Vou pesquisar mais. O Lito também vai me contar mais coisas. Não. Ah, Porque uma vez eu já fui acompanhando a um samba meu, né? uhum. Ele, quando chegou lá, ele levou o dele. Mas só que elas preferiram tirar o dele. Tipo, preferiram tirar delas e o do meu camba ficou aí como reserva. Ok, tá bem. Ah, Se for assim, então tá bom. Elas estão a se comportar bem. Gostei. agora, a outra questão. Doutora, eu tenho sentido, tipo, meus testículos, naquelas duas bolinhas, né? Normalmente assim, quando eu estou assim relaxado, dá uma coceira, nos testículos, a gente tenta coçar. Sinto que parece que tem uma bolinha num tipo, tem um, como é que eu posso dizer? Um funguinho, estás a ver assim, no coisa, uma das bolinhas. Isso desde quando? Isso já vai um tempo. Quanto tempo? Eu preciso saber quanto tempo. E há um mês. Tem de fazer consulta. Os testículos, por serem zonas muito sensíveis, podem inflamar ou ficar doloridos por horas ou dias devido a algumas situações que acontecem. Mas isso não pode perdurar muito tempo. Já pode ser um indicativo que há algum problema ou na próstata ou ali com a tua saúde mesmo dessa área, tá? Isso é um indicativo que há um problema. Dor durante esse todo tempo é um indicativo que há um problema. Pode ser indicativo de uma mini infecção a começar. Tipo, doutora, não é que tipo ela está com chão, né? É sempre tendência de querer passar as mãos nos testículos. E aí quando você pega, ficando naquelas duas bolinhas, parece um funguinho, uma coisa dessas. Tem que fazer consulta mesmo para saber o que é aquela bolinha que surgiu aí, que é uma figura que não pertence àquela zona, está a fazer ali. Tem que fazer uma consulta para saber. Tá? Tem que fazer mesmo uma consulta para saber. Porque só um exame de imagem, algumas consultas e a mão do próprio urologista ali vai conseguir detectar. Já passou dos 35 anos? Não. Ok. Mas vai lá urologista, tá? Tá bem. Tá. Beijinhos, tá? Tá fixe. Obrigado, bem. Dorma bem. 22h16. O Elídio já está-me a dar olhada, porque daqui a pouco fechamos o programa. Vamos aqui, durante alguns minutos, dar prioridade às mensagens, tá? Marutuga diz: será que o clítoris é o único local de prazer da mulher? Não. A mulher, além de ser multiorgástica, ou seja, um ser que consegue ter mais de 10 tipos de orgasmos diferentes, orgasmo vaginal, e dentro da vagina ter 3 subtipos de orgasmos diferentes, orgasmo intraclitorianos, e o ponto G também, né? Tem um orgasmo clitoriano, tem um orgasmo mamário, tem um orgasmo anal. A mulher tem um monte de orgasmos, e a mulher tem muita sensibilidade em diferentes zonas do corpo. Ela consegue sentir prazer na pontinha dos seios, à volta daquela região, lateral da barriga, atrás na coxa, no caso, na parte posterior, que é essa parte de trás.
os braços, no caso também a parte de cima, aquela parte dos bíceps, pescoço, parte de trás do pescoço, orelha, parte de baixo da orelha, a parte de trás, atrás da orelha. A mulher tem muitas zonas de prazer, então é necessário saber que não é só o clítoris, tá? Vamos lá. Fala novamente o Mauro Tuga. A questão é a seguinte: qual é a forma de controlar a ansiedade no momento do sexo para não se vir rápido? Tens que saber o que é que te deixa ansioso, né? É o que está a te fazer estar ansioso? És naturalmente uma pessoa ansiosa? Tens essa patologia da ansiedade? Estás ansioso porque a moça é nova? Estás ansioso porque tens medo de te vir rápido e isso te causa um desequilíbrio psicológico, que alguns homens se veem rápido por ter medo de se vir rápido, né? Fazem uma confusão mental e acabam se vindo. Então tem que identificar primeiro a origem da tua ansiedade. E outra, todos os homens têm que saber trabalhar com a respiração durante o ato sexual. Você tem que ejacular na hora que você quiser ejacular. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Joelson, estou a ouvir muito baixo. Podes falar um pouco mais alto, por favor? Alô? Alô? Não estou a ouvi-lo. Perdemos a nossa ouvinte. Vamos lá. E tem de saber controlar a respiração. O homem que sabe trabalhar com a respiração, e para quem é fisiculturista, para quem faz atividades físicas, sabe como é que pode fazer isto. Vamos só aqui dar prioridade ao Teacher Jeremias. Vamos já estar atendendo daqui a pouco. Você já é da casa, pode esperar um pouco, tá? Por favor. Os homens que fazem, por exemplo, fisiculturismo, que treinam, né, com uma certa regularidade, sabem que a ligação entre o exercício e a respiração e a inspiração é muito importante. A respiração é algo que coordena, né, a execução perfeita do exercício, da atividade que está a ser exercida naquela hora. Então, quando você está no sexo e você sabe de alguma forma controlar a ejaculação de forma correta, a respiração de forma correta, você consegue controlar a ejaculação. É só inspirar e expirar, ficar tranquilo, tirar qualquer tipo de pensamento que esteja a deixar acelerado, e tu vais ver como é que nenhuma mulher mais te aguenta. Nunca mais chamam de fraco. Boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Viva! Saudações cordiais, minha caríssima companheira de trabalho. Saudades a dos filhos da belíssimo casa. vosso auditório. Pangeloba, tudo bem contigo? Olha, minha caríssima, na normalidade, né, atendendo algumas enfermidades por causa da mudança do clima, mas estamos aqui do outro lado, sempre aguentado, não tem como. Que bom saber disso. Que bom saber disso. Pangloba, a que é que se deve a sua ausência aqui no programa? Olha, primeiramente também para marcar a presença e assinar o livro de contas. Uhum. E também dar alguns agradecimentos de que o programa foi ao ar, né? E já costuma a nos proporcionar um bom momento. Aprendemos muitas coisas, ainda vamos aprender mais. E também desejar muita força pela carreira que tu carregas e a forma que costumas a levar mesmo o programa, a interagir com o belíssimo vasto auditório, e haja sucessos sucessivos, não só para ti, também para toda a produção deste programa, e em geral o coletivo da Rádio Stop FM. Muito obrigada, Pangeloba. Muito obrigada, tá? Certo? Tá bom. Beijinhos. Até a próxima. Tá, estamos juntos. Então, estamos aqui do outro lado, acompanhando o programa. Desejamos força, respiração e dignidade no trabalho. Obrigada, tá?
Noite, sim. Com quem tenho o prazer de falar? Com Joel. Então, Joel, tudo bem consigo? Está tudo bem com a pessoa? Eu estou ótima, graças a Deus. Eu tenho um problema. Ora, ele faz o sexo. O espermatozoide demora para sair, por isso por 3 minutos já sai o primeiro rondo. Bom, isso é considerado já ejaculação precoce. Isso é sempre que vais fazer sexo? Sempre que faz sexo, o primeiro rondo não demora. No máximo só faz 3 minutos. 6? 3. Não, 3 já é ejaculação precoce. Isso desde quando? Isso desde quando? Desde que começaste a tua vida sexual ou a partir de um certo momento? Não consigo ouvi-lo, mas é assim. A ejaculação precoce tem que ser identificada dentro daquilo que são os aspectos que causam ela. A ejaculação precoce pode ser por causa psicológica, no caso, e essas causas psicológicas podem envolver traumas, ansiedade, depressão, problemas mesmo do foro emocional ou psicológico. Pode ter ali o medo, né, que é também ligado mesmo à ansiedade. Pode ter também ali a questão orgânica, no caso, chamada fisiológica, né, que é a reação orgânica, que pode se dar a uma doença. Existem algumas doenças, né, doenças crónicas, podem ser doenças crónicas ou doenças cardiovasculares, doenças como falciforme, leucemia. Algumas doenças como estas também podem influenciar na ejaculação precoce ou mesmo até na disfunção erétil, essas últimas que eu acabei aqui de citar. Tem também a questão hormonal, que é quando tem um desequilíbrio hormonal, pode causar efetivamente isto. E existem tipos, né? Tu podes ter um tipo primário, que é aquele onde desde que o indivíduo começou a sua vida sexual, desde que se conhece como pessoa que já faz sexo, já faz amor, tem ejaculação precoce. E tem aquela que é secundária, que a pessoa começou a vida sexual tendo um tempo de ejaculação normal, aquele que passa dos 5 minutos depois da penetração, e depois de um dado tempo essa pessoa começou a ter ejaculação precoce. Pode ser por causa de um trauma, por causa de uma situação que ocorreu, por causa de uma semana, de um mês que excedeu-se de estresse, por causa da morte de alguém, por causa de uma situação que de alguma forma ainda mexe com o psicológico dele e afeta diretamente a sua vida sexual. São vários fatores que culminam, né, nisto. Então tem que se identificar a causa dela. Tem que saber qual é a causa efetivamente para dar o tratamento adequado. Mas uma boa percentagem de ejaculação precoce é por causa psicológica. Muitos homens têm muita ansiedade. A ansiedade faz com que você não consiga controlar o teu corpo e não consiga se vir no momento ideal para satisfazer uma mulher. Então tem que saber controlar isto. Mas temos que ter aqui um dia, porque existem coisas que eu não posso aprofundar muito por causa das extensivas mensagens e ligações que nós temos. Mas vamos trazer aqui um dia para falarmos detalhadamente sobre ejaculação precoce, né? E aprendemos tudo e mais alguma coisa sobre ela, para efetivamente podermos resolvê-la, né? Boa noite, Teacher Jeremia, tudo bem consigo? Tudo bem comigo, com a doutora Elisa Fernandes. Eu estou ótima, graças a Deus. Graças a Deus eu estou ótima. Ainda bem. Boa noite, Lídio Campos. Dizer ao Lídio Campos que eu sou leão, eu sou de junho. Há muita resistência, resiliência. Ou seja, essa tipo é a 10ª chamada. É para dizer aos outros ouvintes também que quando ligamos e não somos atendidos, não é porque estamos a ser ignorados,
Provavelmente é porque a doutora ainda não terminou seu raciocínio. Exato. Pronto. Dizer à doutora, eu agradecia a sua explicação quanto ao... É o que mesmo, já se esqueci. Calma só, doutora, já me lembro. Ok. Casária. Elídio Campos, sabe? Ok, lembrei-me. Frigidez. Ok. Pronto, eu gostaria de ouvir um pouquinho da doutora quanto a essa situação. Pronto, foca-se muito no lado masculino, né? Quanto a... Estou então aqui, doutora. Eu não sei, tens de me dizer. Não, calma, eu vejo aqui. Não sei, talvez é porque nunca mais falei com a doutora também. As palavras estão a fugir. Doutora, impotência, não é isto. Ou seja, doutora, quando os homens têm dificuldade de atingir ao alvo, Atingir? o alvo, Não entendi. quando Disfunção erétil, será? Não percebo. Será que é disfunção erétil? Sim, Ok. mas tem outro termo mais vulgar. É mesmo isso, mas tem outro termo. Quando os homens não conseguem satisfazer as mulheres, não é? Ou seja, isso se vêm com muita facilidade. Não, isso é ejaculação precoce. Pois. Já, estava no terceiro, o líder está aí me amarrar. Pronto. E então, fala-se pouco ao lado feminino, que é a frigidez. Por isso eu gostaria de ouvir a doutora explicar um pouquinho essa situação. Na verdade, era mesmo só isso. Boa noite, Lido. Boa noite, doutora. Estou no outro lado a acompanhar o programa. Deixa só perceber a tua pergunta. Queres saber o que é frigidez? Não, na verdade, eu sei. Uhum. Mas eu tenho certeza absoluta em função de algumas conversas que eu tenho tido com algumas mulheres. Uhum. Muitas não têm noção disso. Ok. Pronto, têm mais noção do lado masculino, não é? Ok. Que a ejaculação precoce. Fala-se muito disso, mas às vezes fala-se pouco. Então gostaria também que a doutora, pronto, nos ajudasse. Tá bem. Ok, estamos juntos, doutora. Ok. Hoje está tão frio. O Elidio ainda ligou o ar-condicionado. Para mim ficar aqui a bocejar com cara de sono. Ainda mandou-me indireta. Diz que durmo abraçado. Sim, eu solteira que durmo com almofada. Não me respeitam. Deixam o ar ligado com esse frio, sabendo que eu tenho dispneia. É para meus colegas são mesmo já os meus bruxos. Vamos só já olhar. Bom, teacher Jeremias, que pediu para me falar para as mulheres que não sabem. E é importante que algumas mulheres entendam isto. Acontece com uma boa parte das mulheres. No caso, falta de prazer sexual, falta de excitação, falta de desejo, falta de imaginação sobre coisas ligadas ao sexo, falta de fantasias, pouca lubrificação ou nenhuma lubrificação quando te estimulam. Nem sempre é um problema do homem, nem sempre é porque o homem não está a fazer bem as coisas. Às vezes é uma questão patológica, né? Que agora chamam de distúrbio de excitação, no caso, que é a frigidez, que é caracterizada pela ausência total ou parcial, em alguns casos, de desejos sexuais, excitação sexual quando é de forma correta, estimulada, dificuldade de ficar naturalmente lubrificada quando estimulada de forma correta. E isso tudo é causada pela frigidez. As causas da frigidez são iguais às causas de outras disfunções sexuais, psicológicas, hormonais e orgânicas. No caso das mulheres, dentro das questões psicológicas, o tipo de educação, essa educação muito repreensiva sobre sexo, muito repudiosa sobre sexo, pode de alguma forma criar dentro do teu cérebro uma limitação para o desenvolvimento sexual.
Nós podemos não perceber, mas tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que entra em nós, de alguma forma o nosso cérebro canaliza e depois repercute no nosso comportamento. Por isso é que quando dizem escolher bem o meio que você vai estar, não é só uma questão de onde você quer chegar, mas como você vai se comportar. Porque de forma indireta, o meio que você está influencia muito depois no comportamento que você vai ter. Se você cresce num meio onde falam que a mulher que quando se sente à vontade na cama é muito frescurosa, é muito malandra, é já tipo a Luinísia, como me caracterizam já a última malandra. Então vais ter dificuldades em se desenvolver, né? Porque a mente pode criar bloqueios para ti. E existe algo no cérebro que se ele tranca para algo, independentemente de como tiverem a tocar no corpo, tu não vais sentir. E não vais repercutir, evidentemente, as consequências daquelas sensações. E isso acontece muito no tato, isso acontece muito no prazer. Entende? É necessário prestarmos atenção a esses fatores. E quando nós estivermos assim, né, principalmente para as mulheres, uma coisa que eu recomendo muito são as massagens tântricas. Mulheres têm que fazer massagens tântricas. Mas isso também é para os homens, né? Mas como as mulheres fazem muito pouca massagem tântrica, eu digo aqui para vocês têm que fazer massagem tântrica. A massagem tântrica te ajuda a conhecer o teu corpo, te ajuda a perceber que o prazer não se limita só nos órgãos genitais, isso tanto para os homens quanto para as mulheres. Principalmente para os homens que ao fazer sexo canalizam muito a energia sexual no pênis, o que faz também com que se venham muito rápido. Então você, quando aprende a distribuir essa energia sexual, você consegue ter mais durabilidade no sexo e consegue aproveitar de forma boa. E tem aquela questão também de muita gente não conhecer o seu próprio corpo. Muita gente não saber a quantidade de terminações nervosas que tem. Há homens que só têm orgasmo a primeira vez quando vão fazer uma massagem tântrica. Há homens que só percebem que há uma diferença entre ejacular e ter orgasmo quando vão fazer uma massagem tântrica. Porque o objetivo mesmo do terapeuta tântrico, que é o profissional adequado para fazer a massagem tântrica, é de desprogramar conceitos. Que conceitos são esses? Todos aqueles que foram criados sobre sexo, que de alguma forma te fazem induzir um comportamento que não vai te deixar ter orgasmo verdadeiro, não vai te deixar ficar sexualmente satisfeita de fato. Desprogramar conceito, quebrar paradigmas, todos aqueles paradigmas dentro do teu cérebro que foram criados vão ser quebrados. E tirar todos os condicionamentos que você tem a respeito dos estímulos que recebe. Existe algo que é o orgasmo psicogénico, que eu já falei aqui várias vezes. Algumas vezes nós temos sensações que não são de fato orgásmicas, não são de fato movimentação dos líquidos orgásmicos. Então, elas são questões muito cerebrais. É como o vício em masturbação. Há um certo nível do vício em masturbação que até você, ao ter relações sexuais com uma mulher de fato, é menos saboroso, porque só consegues sentir um nível psicológico de excitação ou prazer e saciabilidade quando te masturbas. O mesmo acontece com o nosso cérebro. Existe algo chamado de sinapse, que são comportamentos que o cérebro automatiza por ser constante. E a forma como você começa a tua vida sexual cria esses comportamentos, que são esses paradigmas, né? Que são esses conceitos no teu cérebro que vão fazer com que você desenvolva a tua vida sexual eminentemente sobre aquilo que você aprendeu no início. E pode não ser correto, só que o teu cérebro vai criar uma sensação de saciabilidade porque ele automatizou aquilo a ser o caminho que te causa sensações de prazer de fato. E já falamos sobre isso com o Dr. Lucoco, como é que funciona o cérebro, mas vamos falar mais, vamos falar sempre, porque o objetivo é vocês saberem de fato tudo. Mas o Ilídio já está a me fazer, e hoje me fizeram uma armadilha, que deixaram o ar-condicionado ligado, que eu estou aqui a bocejar desde que cheguei. Disse-me bem feito. Bom,
O relógio marca agora 22h37. O tempo é um recurso não renovável e escasso para todos, né? E nunca é suficiente para as boas coisas. Despeço-me, como sempre, com uma dor bem grande no coração, porque vocês são os meus amores, né? Os meus únicos e grandes amores depois da minha família. Então, até amanhã. Fiquem ligados aqui no Sem Tabus, principalmente aqui no Quero Sexo, que é a nossa rubrica quentíssima, que começa às 21, até bem perto das 23 horas. E hoje, não se esqueçam da dica que eu vou deixar. Bebam muita água, não só para hidratar-se, mas para, de forma geral, melhorar a vossa saúde, porque beber muita água é importante. 2 litros de água por dia é o suficiente. Façam o sexo de forma correta, priorizem os preliminares, mamem nos cheios, acariciam, beijem atrás da coxa, beijem os pés, beijem tudo, façam preliminares, tá? Para gozarem de fato, tá bem? E para aquelas pessoas que querem fazer a massagem tântrica, porque eu recebo muita mensagem sobre massagem tântrica, mas eu não tenho que falar aqui no programa todo. E já tem alguém que me perguntou se eu é que faço a massagem. Já viste, Lídio? Já tem 3 mensagens a perguntar, mas é a doutora que faz a massagem. Quer saber para quê? Para fazer? Vai lá, Luiz, para o Lídio disse, assume que é você que faz. Se me encontrares no spa, eu te faço, na boa. Mas não esqueçam, para quem quiser fazer marcação de massagem tântrica, erótica ou sensual, ou consulta terapia sexual no consultório Luini, que está dentro do Luini Spa, que é um spa que fica no Futungo, na rua 28 de agosto, de frente ao primeiro portão de entrada da Igreja Messiânica Mundial de África. É só ligar para o 921 627 117. Repito, 921 627 117. Beijinhos e até amanhã, tá, meus amores? Fiquem bem.